Ele até pode vir para decidir, mas não para agora. O Renato já deixou bem claro que o Luan vai passar por um processo para entrar em campo. Ele não chega pronto para daqui a pouco, no jogo de volta contra o Flamengo, o Luan já vai estar estourando. Não. O Luan vai ganhar uma coisa que o Grêmio trabalha muito nesse bastidor, que é importante que a gente diga, algo que ele não ganhou nos últimos clubes que ele teve, que é uma proteção para só estar em campo quando tiver 100%, sem aquela pressão toda, sem aquela coisa de ter que ser o jogador de seleção brasileira que ele já foi. Ele estava muito emocionado ontem, o Luan. O Luan é um menino que não é fácil de ver emoção nele, né? Parece que ele não sente nada, assim, parece que ele é um cara totalmente fora do contexto. E ontem dava para ver no olho do Luan, assim, que ele estava emocionado, ele fez questão de ir até os torcedores no aeroporto Salgado Filho, de assinar camisas, de tirar fotos, de atender o pessoal, e isso mostrou para a torcida que ele realmente está afim, está empenhado, e tudo que o Luan fez para essa negociação dar certo também deixou um ambiente positivo no Grêmio. Eram cerca de 200 torcedores, como tu falaste, Thiago, é muita molecada. O Luan, ele é um ídolo dessa molecada, dessa gurizada, como a gente costuma dizer aqui, né? Ele é o ídolo dos mais jovens, porque ele fez pelo Grêmio coisas recentes. Em 2017 ele foi melhor da América, em 2016 ele foi muito bem na Copa do Brasil, ele conquistou a Recopa também. Ele é o principal ídolo recente do Grêmio, eu não tenho dúvida nenhuma. E o Renato Gaúcho cita o Luan como um jogador que veio do fundo do poço. Então ele teve muito mal, ele teve problemas pessoais mesmo, não só dentro de campo, e por isso ele precisava conversar com o Luan para depois o Grêmio adiantar essa negociação. Nesse bate-papo, o Luan e o Renato entraram no mesmo clima, assim, numa mesma vibe, numa mesma energia. O Luan queria muito voltar, disse que se precisasse dormir até no CT, ele vai morar no hotel em que o Renato mora, no começo dessa passagem aí pelo Grêmio, ele vai morar no mesmo hotel que mora o Renato, que o Renato não tem casa, né? Ele mora num hotel aqui em Porto Alegre. Então, tá tudo... É isso aí, no Hotel Deville, que serviu de concentração, não sei se ainda serve para o Grêmio durante muito tempo. O Renato mora lá e o Luan vai morar junto, não junto no mesmo quarto, entendam, né? Cada um no seu quarto, mas vai morar junto com o Renato. Deixa eu tirar uma dúvida com você. O Renato tem dito muito sobre ele ter que sair do fundo do poço, voltar para o Grêmio já é sair do fundo do poço, o que significa jogar bola. Além das palavras, o que está sendo feito de prático para cuidar do Luan, que claramente precisa de cuidado fora de campo também? Sim, o Grêmio montou uma estrutura de muito carinho, digamos assim, ao Luan. O Luan vai ter próximo dele muitas pessoas, não só dirigentes, mas pessoas que trabalharam com ele desde as categorias de base, questão de assistente social, pessoal que conhece o Luan desde aquele menino de 20 anos que chegou a Porto Alegre para jogar. A questão dentro de campo, e o Renato é muito bom nisso, né? O Renato é um cara que se envolve muito e está muito sob a tutela do Renato que vai acontecer com o Luan. Além dessa aproximação de assistente social, de pessoal de staff, de preparação, de entorno do Luan, de dirigentes, o Renato ele está encarregado de estar sempre muito perto do Luan, de conseguir orientar o Luan, de conseguir trazer o Luan para o lado dele. E isso já começou antes mesmo do Luan assinar com o Grêmio, porque o Renato e o Luan eles vêm conversando há muito tempo. Eu me lembro que em uma entrevista o Renato falou assim, olha, eu não me esqueci do Luan, quando estava aquele papo de Luiz Soares, vai sair, vai ficar, enfim, ele falou, eu não me esqueci do Luan e eu não deixo ninguém na mão. O jogador que precisa, eu vou ajudar. Então, é muito uma bandeira do Renato, está muito sob a tutela do Renato que o Luan vai fazer em Porto Alegre. E, Thiago, até falando sobre a questão financeira, o Luan não vai causar um dano financeiro ao Grêmio. Vamos supor que tudo dê errado, tá? Que o Luan não consiga se recuperar, não consiga jogar. O Luan chega com um salário baixíssimo, assim, um salário bem abaixo da média, o que se comenta até em torno de 50 mil reais. É um salário bem abaixo. Claro, é óbvio, para mim.
Não vamos colocar isso aí, não vamos generalizar, né? É que a gente nunca pode esquecer de fazer essa ressalva. Isso aí, é um salário bem baixo para o universo do clube grande de futebol, né? Porque os clubes pequenos também não pagam isso, mas ele ganhava universo... 800 do Corinthians. Então, mas o contrato dele tem gatilhos de produtividade. Se ele atinge o limite X de jogos, o salário aumenta um pouco, pode chegar lá a 200, 250 mil no máximo até o fim do ano. Dependendo do que acontecer até o fim do ano, o Luan renova ou não o contrato com o Grêmio. Então, se tudo der errado, o Grêmio também está protegido. Vai ter um jogador de salário baixo no elenco que não vai causar grandes danos assim. Perfeito. PVC, no futebol, o Renato tem dito já nos últimos meses, desde que ele reassumiu o Grêmio, que ele precisa de jogador de velocidade. E a gente estava falando da garotada, um passado recente são 6 anos. Você pega um jovem de 18 anos, é um terço da vida dele. Então é normal que esse garoto que goste muito do Luan esteja iludido com o Luan de 2017, que ele viu na adolescência, na infância dele, e é um grande herói. PVC, o Luan é o cara da velocidade que o Renato pede tanto, não. E essa pressão dele ser o ídolo. Não, ele nunca foi o cara da velocidade. Assim, o Luan jogou em posições diferentes, né? O Marinho vai me ajudar a lembrar. Em 2015, antes do título da Copa do Brasil, ele jogava na ponta esquerda. Mas não era o cara de velocidade, ele saía da ponta para dentro como organizador. No time campeão da Copa do Brasil de 2016, ele era o falso centroavante. Muitas vezes invertia a posição com o Douglas saía da posição de meia central, ia para a posição de centroavante e o Luan vinha por trás marcar. E no time da Libertadores de 2017, eu brinquei com o Marinho aqui essa semana, eu estava no jogo de Guayaquil, Barcelona 0, Grêmio 3, aquela defesa milagrosa do Marcelo Groi, naquela campanha que tinha Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Jailson e Arthur, Ramiro, Luan, meia central e Fernandinho e o Barrios na frente. Então ele era o pensador. Mas aquele jogo especificamente do Barcelona de Guayaquil não era o cara da velocidade, mas era eu lembro da pergunta que eu fiz para ele. Luan, você joga de quê? Porque ele jogava em todas as posições. O cara da velocidade que o Renato queria era o Michael. Como o Michael é caro demais, o cara da velocidade é o Ferreirinha. Só tem o Ferreirinha que agora recuperado, voltando a jogar. Ferreirinha toma muita decisão errada, escolhe muito mal muitas jogadas, mas é o cara que pode dar essa velocidade para o Renato. Legal, é por isso que eu falei da proteção fora de campo, Marinho, para te liberar, porque ele chega com uma baita de uma pressão, a parte do, eu digo, não é pressão, ele chega com muita expectativa do torcedor. O torcedor olha para ele e vê um super-herói ali, entendeu? Ele acha que o cara vai chegar e vai mudar o status do time. E a gente sabe que é um trabalho que vai ser devagarzinho, ele vai ter que pegar ritmo e tal. Então é por isso que era importante a gente mapear para o gremista e para o fã de futebol, que gosta de ver bom futebol, porque o Luan sempre foi um cracaço, para mostrar qual é a real situação do Luan nesse momento e ver nos próximos dias como é que o Grêmio vai trabalhar para dar uma freada no entusiasmo da torcida, né, Marinho? Tem um cara que é muito importante nesse processo, que eu não canso de dizer, né? Porque ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Então, assim, a torcida do Grêmio, ela ouve mais o Renato Gaúcho do que ouve o presidente do clube. O Renato Gaúcho, ele é responsável. Aconteceu uma lesão, quem vai falar vai ser o Renato Gaúcho. Tem uma crise, a palavra mais importante é a do Renato Gaúcho. Para a torcida do Grêmio é assim que funciona. O Renato está acima de todos. Então, nesse processo, se fosse outro treinador, eu acho que o Luan sofreria essa questão da pressão do ídolo, sabe? Mas pelo Renato já ter vestido essa camisa, tá protegendo o Luan, tá explicando a situação do Luan, eu acho que esse processo ele vai ser bem conduzido. Porque o Renato, ele é o cara que levantou essa bandeira. O Luan, ele tá na conta do Renato. O Renato defendeu essa contratação, o Renato insistiu por essa contratação, o Renato praticamente negociou essa contratação, sabe? Conversava com o Luan, conversava com a direção, conversava com o Luan, falava mais um pouco com o presidente. Foi o Renato que vestiu essa camisa. Então, por isso, é ele quem está explicando, quem está protegendo, quem está criando esse ambiente de proteção para o Luan. No Grêmio de hoje, eu acho que o Luan vai jogar muito por dentro, ali onde joga o Cristaldo, onde está jogando o Bitelo, porque o Grêmio joga praticamente num 3-6-1, digamos assim, né?
um Suárez na frente, com vários jogadores no meio ali, 2 alas e 3 zagueiros. Eu acho que essa é a função que ele vai ocupar. E outra opção de velocidade, só para fechar, Thiago, que a gente estava falando com o PVC agora, é o Iturbe, né? Que chegou, que tá, quem sabe, pode vir a ser esse jogador. Claro que o Iturbe não é também aquele menino, o Iturbe já está aí com 30 e poucos anos, não é mais aquele novo Messi que surgiu lá no Paraguai, mas é outra opção de quem sabe dar velocidade para esse time do Grêmio.